Devocional matinal de 29 de janeiro de 2019. A devocional de hoje vai falar sobre como nós somos rápidos para fazermos algumas coisas, mas somos lentos para fazermos outras. Não raro invertemos muitas prioridades em nossas vidas. Aquilo que deveria ser encarado com grande seriedade acaba sendo tratado de maneira negligente, enquanto que deveria ser visto como secundário, como algo não importante, acaba por nos consumir e dirigir a nossa existência inteira. Em outras circunstâncias, atitudes que não deveriam nos caracterizar acabam sendo justamente aquelas nas quais mais nos destacamos. Enquanto que aquilo que deveríamos enxergar como nosso dever, nada mais é aos nossos olhos do que uma banalidade, que não possui tanta importância ou tanta urgência assim. Tiago diz que devemos ser prontos para ouvir e tardos para falar, tardos para nos irar. Mas quantas vezes não fazemos exatamente o contrário do que ele nos ordena? Somos rápidos para falar, falamos e falamos e falamos. E somos ainda mais rápidos para demonstrarmos a nossa ira. Um exemplo de como isso acontece também é a maneira como nos relacionamos com as outras pessoas no que diz respeito aos seus pecados. E como enxergamos a nós mesmos. Nós somos muito rápidos para detectar os pecados das outras pessoas, enquanto somos quase que completamente cegos em relação aos nossos próprios. Quando lemos as Escrituras, percebemos que Jesus e Paulo foram os únicos a acusar outras pessoas de hipocrisia. No entanto, enquanto Paulo se dirigiu a grupos, Jesus foi o único que apontou para pessoas específicas e as acusou desse pecado, pois ele é o único que conhece, que sonda a realidade dos corações dos homens. O que podemos compreender a partir disso é que a hipocrisia deve ser buscada antes de qualquer coisa em nosso próprio coração, não no coração do outro. Não significa que as outras pessoas não agirão com hipocrisia e nós não vamos perceber. Significa que estamos dispostos, antes de tudo, a examinarmos os nossos corações antes de buscarmos esse pecado nas outras pessoas. Quando Salomão orou a Deus na dedicação do templo, ele falou sobre cada pessoa conhecer a chaga do seu próprio coração. Isso está em 1 Reis, capítulo 8 e verso 38. De igual modo, Jesus falou sobre a nossa necessidade de tirarmos a trave que está no nosso olho antes de podermos ajudar o nosso irmão com o cisco que está no seu. Mateus, capítulo 7, do verso 1 até o verso 5. O que isto nos ensina? Jesus não nos proíbe de tratarmos o pecado na vida do nosso irmão. Nós podemos e devemos fazer isso, mas devemos buscar, antes disso, tratar do pecado em nossa própria vida. Até porque o nosso pecado sempre será uma tora de madeira, enquanto o do nosso irmão sempre será um cisco. O apóstolo Pedro nos ensina que o amor para com os nossos irmãos deve ser intenso. Sendo este amor verdadeiramente intenso, o seu efeito será que uma multidão de pecados será coberta. 1 Pedro, capítulo 4, verso 8. É por essa razão que o nosso Catecismo Maior de Westminster, em sua pergunta 144, nos diz que um dos deveres do 9º mandamento é entristecer-nos pelas fraquezas dos nossos irmãos e encobri-las. Assim é que nós devemos ser lentos para apontarmos pecados nas outras pessoas. Devemos ser rápidos para apontar os pecados na nossa própria vida. E devemos ser ainda mais apressados para corrermos para junto do trono de Jesus Cristo, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, como nos diz o autor de Hebreus, capítulo 4, verso 16. Quando nos enxergamos dessa maneira, as nossas prioridades serão colocadas na ordem correta. Um bom dia na paz do Senhor. Eu sou o pastor Alain René, pastor da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro do Anil.